Bem-vindo ao Mente Empreendedora, com William Câmara e Gustavo Oliveira. Seja bem-vindo a mais um episódio da Mente Empreendedora, a mente do líder do futuro. Eu sou William Câmara e hoje eu estou aqui com o Thiago Monteiro, da Lusa Group, para um papo muito interessante. Tiago, estava lendo aqui o seu currículo e fiquei impressionado aqui com tudo que você já criou até agora, mas eu prefiro até que você diga, que você fale um pouquinho sobre a sua trajetória para os nossos ouvintes conhecerem um pouco você e a gente já começa entendendo mais o negócio, a sua trajetória e as suas qualidades aí como empreendedor, para que quem está ouvindo a gente consiga também replicar um pouquinho do seu sucesso. Tudo bem contigo, Tiago? Tudo bem, muito obrigado, William, por estarmos aqui juntos. É um prazer poder partilhar um pouco a minha experiência. Bem, eu sou o Tiago Monteiro, como podem ver, sou português, mas muitos pensam que eu sou brasileiro. Tenho muito orgulho nisso, né? Porque na verdade considero-me um homem do mundo e acho que é isso que me faz ter um pouco de diferença em relação aos portugueses tradicionais, como é que é dizer? Gosto muito do Brasil, gosto muito de conhecer as culturas dos outros países. Tenho 46 anos, sou engenheiro mecânico, estou casado com a Priscila e sou o pai da Maria Clara e da Alice. E desde muito novo quis seguir os passos do meu avô e do meu pai, foram pessoas que trabalharam muito no setor de moldes e plásticos, e para isso dediquei-me à indústria de moldes, após ter-me formado em engenharia mecânica, e foi aí que eu aprendi muito sobre o setor automotivo, e que foi esse setor automotivo que me trouxe, digamos, essa visão de oportunidade de negócio que foi criar a Lusa Group. Ou seja, eu via que havia um grande know-how de moldes, de plásticos na nossa cidade, Oliveira das Meias, que é uma cidade que fica entre Aveiro e o Porto, e que esse know-how não estava chegando à indústria automotiva da melhor maneira, e havia uma oportunidade de negócio que era vender esses serviços, essa engenharia, essa consultoria, digamos, esse know-how de excelência que os portugueses têm, e foi assim que começamos a dar os primeiros passos. Na altura chamava-se PTC Group, hoje chama-se Lusa Group. Fizemos um rebranding faz uns meses e foi assim que começamos a dar os primeiros passos, dando suporte à indústria de moldes e à indústria de plásticos. E tivemos, digamos, muitas dificuldades, como todos os empreendedores. Infelizmente, nos primeiros anos, eu não tinha uma experiência de gestão e financeira suficiente, o que fez com que em 2008, 2007, porque a PTC, Plastic and Tooling Concept, porque essa empresa apareceu com o objetivo de otimizar o desenvolvimento de peças plásticas, porque muitas vezes é um pouco como os arquitetos desenham casas e depois os engenheiros não conseguem. Isso também se aplica em peças plásticas. Os designers e quem está mesmo a desenvolver a peça não pensa no processo produtivo, que vai ter o fabrico de um molde, um processo de injeção, que muitas vezes é impossível, é infactível, ou muitas vezes leva a custos muito elevados. Então foi esse o principal motivo. Mas voltando um pouco ao que estava a explicar, eu não tinha uma experiência de gestão, estava-me a iniciar como empreendedor e acabei por, como diz aqui no Brasil, em Portugal diz falir, né? Aqui diz quebrar, né? E foi um grande aprendizado que tive que recomeçar, e foi através de contactos que eu tinha no Brasil e como um verdadeiro empreendedor que cai e volta-se a levantar, que eu comecei a ver que havia um mercado do outro lado do Atlântico muito interessante para poder reerguer a nossa empresa. É um pouco da história, tem muito mais, mas temos aqui muito tempo para ir contar Sim. as histórias de empreendedorismo e aventuras pelo México, Brasil, Portugal e assim adiante. Não, que legal que você já começou falando aí da sua trajetória empreendedora e que você negligenciou, como muitos empreendedores, a gente tenta se inventar, né? Muitas vezes como empreendedor, né? A gente acaba errando em algum aspecto. Você perdeu esse aspecto da gestão, né? Tentando Isso, fazer a coisa acontecer. principalmente uma questão de custos. Eu não tinha noção do custo de um funcionário, não é? Ou seja, eu pensava que um funcionário ganhava 1.000 euros e custava 1.000 euros. Ou seja, isso é um engenheiro. Hoje eu digo isso rindo-me, não é? Porque isso é uma coisa básica, mas talvez as faculdades e até mesmo em casa, a educação financeira tem que ser melhorada, porque muitas vezes são coisas básicas,
como fazer um fator de multiplicação de 1,6. Uma pessoa que ganha 1.000 euros brutos custa 1.600 para a empresa e a pessoa vai ganhar 800. Isto é em Portugal, como é evidente. Então, a partir daí, nunca mais esqueço o fator 1,6, que eu nunca mais quebrei com o fator 1,6, e são coisas que vamos aprendendo e vamos guardando para a vida, né? Mas é um bom lembrete, porque às vezes tem muitas coisas ocultas, né? Seja na parte fiscal do país, não importa o país que você empreenda, seja na parte legal, seja tem muitas coisas ocultas que às vezes o empreendedor ele topa qualquer coisa, ele tenta se inventar ali fazendo, e de repente ali a coisa não vai para frente, né? Hoje mesmo, né? Eu estava preenchendo uma due diligence com uma empresa multinacional que a gente está sendo contratado por ela, já fechamos contratos, mas a gente está fechando contratos em outros países. Para cada país a gente fecha um contrato com essa empresa. E são muitos documentos, uma série de informações que eu, como empreendedor, não conheço tudo. E a gente vai tocando Claro, ali. Mas a gente está sempre com suporte de um advogado para ter certeza que a gente não vai tomar nenhum tropeço ali claro, na claro. metade do caminho, né? Mas eu gosto muito disso, de aprender a cultura de cada país, aprender as regras fiscais de cada país. Isso é o que me move muito, é empreender a nível internacional. Ou seja, porque a Lusa hoje, como talvez já deve ter visto, nós começamos em Portugal, depois viemos para o México, depois do México foi o Brasil, depois França, a Espanha, China, Estados Unidos e Marrocos. Imagine, e com o objetivo de ir para a Argentina agora em breve, Dubai e assim outros países que faz parte do nosso plano de crescimento. É tudo muito, cada país com moedas diferentes, com culturas diferentes e regimes fiscais completamente diferentes. Isso para mim é enriquecedor, não é? Tenho que aprender um pouco. É evidente que Portugal e Brasil são muito complexos, então já tenho uma boa escola. O Brasil é muito parecido com Portugal. A única coisa que muda é que tem os impostos, digamos, estaduais e municipais que em Portugal não tem. É a grande diferença. De resto, o lucro real é igual ao sistema que existe em Portugal. Então é bem parecido, não é difícil de entender. Na minha opinião, tem alguns tipos de controle diferente, mas no final do dia é contabilidade. Sim, sim. E para quem é engenheiro, como você e eu, a gente gosta de números, a gente se adapta fácil aos números, então tem uma vantagem. Mas eu entendo que tanto como empreendedor como líder, a gente vai desenvolvendo camadas, assim, dimensões que vão enriquecendo, vão nos tornando os líderes mais robustos, empreendedores, empresários mais robustos. Não tem jeito, é só o tempo isso, ou uma aceleração, onde você tem a oportunidade de trabalhar, né, com alguém, seja da família, ou alguém com mais experiência que possa trazer insights para acelerar você. Senão a gente acaba ficando ainda, como é que eu posso dizer? Ainda a gente vai errar em algumas circunstâncias. E paciência, faz parte do negócio isso, não tem jeito, né? Tiago, para entender um pouquinho mais primeiro sobre você, né? Sobre o empreendedor, é uma pergunta que eu sempre gosto de fazer. O que você acredita como sendo as duas habilidades, as duas competências mais fortes suas como empreendedor, como líder, que ajudaram a impulsionar o crescimento da Lusa Group? Na minha opinião, é o apetite ao risco, que eu acho que todo empreendedor deve ter, ou seja, eu gosto do risco, é uma coisa que. E, e ter algo que eu não sei explicar, que é ser visionário. Eu consigo visualizar muita coisa e às vezes até é difícil eu conseguir transmitir para os meus colegas de trabalho o que eu estou visualizando lá à frente. Mas é maravilhoso, até já me aconteceu ver escritórios, ver coisas físicas na minha mente e acontecer, isso é espetacular. Assim, não, eu pensei nisto e aconteceu tal qual. Eu acho que o risco, visionário e gostar de trabalhar com pessoas. É evidente que há um aprendizado muito grande e há um tema que nós podíamos estar aqui muitas horas e que eu quero me aperfeiçoar todos os dias, que é uma das características que um empreendedor tem que ter hoje, e provavelmente você pode me perguntar que dificuldades você tem hoje como empreendedor. Já tive é selecionar os melhores talentos para estar junto de nós.
é Sabe muito que difícil estarmos com a certeza que aquela pessoa é o que você procura. E eu costumo dizer que não existem pessoas ruins nem empresas ruins. Existem pessoas na empresa errada ou na função errada. função errada. Porque temos a questão da cultura, ou seja, quando a cultura é muito forte e a pessoa não se quer adaptar à cultura onde está a empresa, não funciona. Pode ser o melhor profissional do mundo e vai se sentir um astronauta na empresa, né? Então, cada vez mais, eu nas entrevistas que faço e cada vez mais estou querendo, para já coloquei obrigatório, sempre que possível, a última entrevista ser presencial. Acho que tem algo muito Ajuda. importante, o olho ajuda, o olho no olho, não é o que resolve tudo. É muito mais que isso, que é analisar o fit cultural, analisar se a pessoa tem os mesmos objetivos da empresa, se estamos alinhados em questão de crescimento, e isso nem sempre é 100% blindado ou garantido que em 4 entrevistas, 3 entrevistas você vai ter. Então hoje, para mim é um grande desafio, mas cada vez estou melhor, por isso é que os cabelos brancos ajudam, né? Os quilómetros ajudam, e também ter aprendido, eu costumo dizer que a quantidade de pessoas que eu errei, tanto em Portugal, Brasil, México, outros países, e que trabalharam comigo e não deixaram nada, deixaram despesa, dá para comprar muitos carros, muitos Porsche. Mas pronto, mais ou menos com o aprendizado. Eu costumo dizer que nada acontece por acaso, eu tiro sempre as coisas boas do aprendizado, que é porque é que esta pessoa não funcionou, não posso trazer uma pessoa assim para a empresa. Então, voltando à primeira pergunta, eu considero que saber comunicar, saber adaptar a comunicação a cada tipo de perfil é uma característica muito importante para o empreendedor também. E eu acho que eu tenho isso. Eu costumo dizer que, e por isso aqui eu quero aprender digamos, a ter uma cultura da Lusa muito forte, porque a cultura tem que ser, sem o chefe estar presente, tem que funcionar à mesma, não é? Sim. E muitas vezes funciona com a minha presença, porque eu transmito uma motivação, uma energia que faz com que as outras pessoas o sintam e andem e estejam um clima muito bom. É um pouco dessas coisas. Teria muito mais, mas essas já são algumas muito importantes. Eu acho que o fato, o apetite ao risco, visionário, é muito de empreendedor mesmo, de querer fazer a coisa acontecer. Agora, gostar de pessoas, eu diria que é uma qualidade, não vou dizer rara, mas que é um grande diferencial seu. Tá? Não estou dizendo que os empreendedores não gostam de Ainda pessoas. mais na Lusa, porque nós vendemos serviços, nós não temos máquinas, nós temos pessoas. Sim, sim. Pessoas que querem crescer na vida e têm uma ambição de serem um excelente engenheiro, um excelente gestor de projeto, e, e é isso que nos move. E o que me desafia todos os dias é tirar o melhor de cada um dos meus colegas de trabalho e eles apreenderem com eles mesmos, porque hoje em dia muitas pessoas não acreditam nelas mesmas e elas são muito mais capazes do que elas acreditam. Isso seria outro tema, que é a autoconfiança e a segurança relativamente a nós próprios, né? Eu vou explorar um pouquinho mais essa parte de pessoas. Tá me ouvindo bem, Thiago? Que deu uma falhada aqui no Sim, meu vídeo? Tá perfeito, ouvindo? Tá. perfeito, Eu, perfeito, eu vou perfeito. explorar um pouquinho mais essa parte de gostar de pessoas, de conseguir comunicar e adaptar a comunicação em cada perfil, porque é algo que eu vou dizer que não é raro, mas eu acho que eu considero uma grande qualidade de um empreendedor. Eu não apresentei a minha empresa para você, a Skill Plataforma é uma empresa que é uma plataforma, né, de mentorias, de assessments e mentorias que visam estimular aquele líder a performar mais. Então a gente entende Que várias legal. dimensões. A gente entende várias dimensões do líder de uma empresa, né, de como que não só o CEO, mas qualquer tipo de liderança que tenha na plataforma. A gente entende isso e está sempre trabalhando autoliderança, né, como que ele lidera a si mesmo, a parte da diversidade, como é que ele entende que cada um pensa de um jeito e como é que você conecta tudo isso à cultura, ao propósito da empresa. Então, são 3 dimensões que a gente trabalha muito nas mentorias na Upskill, que eu considero que tem um efeito assim muito relevante a longo prazo, né? Quando você
está trabalhando no dia a dia ali e com uma empresa ajudando. E eu mentoro, eu disse que eu trabalho no mundo inteiro, então eu mentoro pessoas de várias culturas, até, por exemplo, nos Estados Unidos, na Inglaterra, de vários tipos de cultura. E é muito comum numa entrevista de emprego ou numa relação de trabalho, as pessoas elas deixarem bem clara, principalmente na cultura anglo-saxão, o que vale e o que não vale, até onde eu aceito, até onde eu não aceito, né? Até onde eu aceito me adaptar à cultura da empresa, o que não é negociável para mim e o que eu topo Claro. negociar para que a gente possa trabalhar junto, né? Então, esse é um elemento para a gente conseguir adaptar as relações do trabalho, que eu acho que é muito nobre, essa parte de humanizar o trabalho. O trabalho é uma forma do adulto se divertir, não só ganhar dinheiro para sobreviver, mas Eu adoro, eu adoro. Para você ter uma ideia, William, agora em janeiro tirei 3 semanas. Chegou a última semana de férias, estava a faltar o ar com a ansiedade, que eu preciso ter o meu cérebro a trabalhar, preciso estar com pessoas, preciso de sentir-me, digamos, motivado por fazer algo, por fazer acontecer, gerar emprego, ajudar pessoas, estar com pessoas, fazer acontecer. Isso me move todos os dias e acordar com o ânimo que eu tenho todos os é, dias. eu não consigo ver outra forma de viver. Porque, assim, se você é um empreendedor, um profissional que é bom no que você faz, toda vez que você expressa isso, você se sente em êxtase, né? Dopamina pura, de felicidade, sabe? Então, não vejo uma outra forma de viver se eu não estiver expressando aquilo que eu sou bom. Eu fico entediado se eu não dou uma mentoria, se eu não faço uma entrevista com alguém, se eu não ajudo alguém do meu time a fazer alguma coisa que ele nunca fez. Então, é algo que nos inspira, né? Então, conseguir essa mágica de adaptar a cultura do indivíduo com a cultura da empresa é um talento raro. Então, quando se trouxe para mim, eu queria até saber um pouquinho mais, né? Na prática, no dia a dia, né? Como é que você consegue fazer essa adaptação da cultura e, ao mesmo tempo, fazer aquele profissional performar bem? O que você considera que são elementos chaves? Porque essa é uma dúvida de muitas pessoas, sabe? De muitos empreendedores. Poxa, como é que faço esse cara ficar dentro da ideia, do meu propósito, da cultura da empresa? Como é que eu atraio ele? Como é que eu engajo ele nisso? Eu queria saber o seu segredo aí, Thiago. Primeiramente, uma das coisas que eu procuro é, e estou tentando cada vez mais trazer isto, por isso é que eu mudei para o Brasil. Eu estava em Portugal ano passado, este ano mudei para o Brasil e estou sem data de volta, né? Porque os negócios aqui estão crescendo muito. Na verdade, primeira coisa, eu não quero pessoas infelizes dentro da minha organização, dentro da USA. Ou seja, eu quero que as pessoas acordem de manhã e tenham vontade de vir aqui fazer o seu melhor. Então, é muito importante sermos transparentes, bilateralmente, através do feedback. As pessoas têm que sentir que não estão bem. É evidente que a gente quer ganhar mais dinheiro e quer um aumento salarial e tudo mais. Isso é um assunto para a avaliação de desempenho. Mas o que a empresa pode melhorar? Não tenho visão de crescimento, vamos trabalhar sobre isso. Precisava de ter um treinamento nisto, vamos trabalhar sobre isso. Mas também a empresa pode dizer que a pessoa pode começar a entregar melhor, o que é que se espera. Muitos problemas que existem muitas vezes é, digamos, o que a empresa é percepção e digamos, o que a pessoa pensa e o que a empresa pensa. São coisas que não estão alinhadas. A pessoa acha que está a fazer o seu melhor e a empresa acha que não está a entregar o que está esperado. Então, uma conversa de feedback, de alinhamento, às vezes de 10 minutos, resolve muita coisa. As coisas começam a fluir. Em relação aos valores, eu gosto muito de eventos, eu gosto muito de festejar, eu gosto muito das pessoas partilharem, estarem entre si e isso ajuda a trazer uma união, uma energia positiva, que é um dos nossos valores. E eu acho que os nossos valores, colaboração também é um valor que nós trazemos, adaptabilidade é outro valor que nós damos muito, muito valor. Mas na verdade, uma das principais ferramentas é o feedback. Sempre que possível, no processo seletivo, deveria ser feito um roteiro de entrevista para alinhamento das competências organizacionais, ou seja, para saber se a pessoa tem as competências para fazer fit cultural
e até mesmo para a função, mas principalmente cultural, com a empresa. Nem sempre é possível, mas com uma boa entrevista já se consegue filtrar. E outra coisa é tentar colocar a pessoa numa função que ela sinta que está a dar o seu melhor e que é feliz todos os dias. Então, a felicidade é algo que faz com que a cultura também cresça. A cultura cresça e que não seja preciso, por isso a cultura é tudo que acontece sem a presença do chefe ou do dono, né? Isso é a cultura. E muitas vezes tem na parede escrito uma coisa e acontece outra na empresa, porque é bonito escrever. E, e no final, todas as empresas têm uma cultura. Normalmente vem do sócio, do fundador, ou que seja. Mas nem sempre essa cultura que está na parede, nos valores e na visão, é real, porque é para ficar bonito. Mas para nos explicar um pouco sobre o que é que eu faço para melhorar a cultura, é um pouco estar próximo das pessoas. Eu gosto muito e por acaso era um outro assunto que podíamos estar aqui a discutir muito, mas eu sou fã do presencial. Eu gostaria muito de estar a fazer este podcast com você à sua frente e eu acho que para construir cultura com o remoto ou com o híbrido, principalmente com o remoto, é impossível. Com o remoto é impossível, na minha visão. Com o híbrido é possível, mas com o presencial é maravilhoso, porque todos os dias podemos estar a dar feedback, podemos estar a dar exemplos de como é que gostaria que fosse, e é um pouco disso. E cultura é uma coisa que tem que se construir todos os dias, e eu também estou a aprender ainda. Estou a aprender ainda, e é uma coisa que eu me questiono todos os dias. Quando eu iniciei a Lusa, eu nem sabia o que era cultura. Eu sabia que existia algo ali que era mais compatibilidade entre as pessoas. Hoje sim, sei o que é cultura, trabalhamos para isso, temos bem definidos os nossos valores, estamos a trabalhar sempre para atualizar os valores, porque a empresa vai evoluindo e vai identificando a clareza dessa destrução, muitas vezes, do que é a cultura verdadeira, do que é que está no papel, na parede. Tentamos sempre, cada vez mais, ser o mais transparentes e idênticos ao que acontece na empresa. Você trouxe uma frase, Thiago, que eu adorei, né? Que a felicidade faz a empresa crescer, mesmo quando você não está lá. Quando o colaborador está feliz, a Isso, coisa flui, né? isso. Eu vou navegar um pouquinho mais nessa direção, porque eu acho que você está à frente da cultura de muitos diretores, muitos donos de empresa. Você está à frente de uma empresa com 600 colaboradores em vários países, então tem o elemento da multiculturalidade. Agora tem um pouquinho mais, agora tem um pouquinho mais. Já tem até mais, já, né? Já temos quase 1.000, já temos quase 1.000. Então, Se a gente colaborou só no Brasil, depois tem outros países que dá quase 1.000 funcionários. Então a gente está falando de multiculturas, cada país tem uma cultura. Isso. E já deu para perceber que você tem uma personalidade mais extrovertida, você se energiza com pessoas, você fica feliz. Isso. Você sorri quando você fala das pessoas. E essa não é necessariamente um traço, não é um traço de personalidade de muitos dirigentes de empresas, né? Eles não querem se relacionar com as pessoas, eles querem lucro com as pessoas. E aí que eu acho que existe um grande erro. Não estou dizendo, eu gosto de dinheiro, tá? Eu estou dizendo que não é que você tem que ser também, contra se não isso. gostar, não é empreendedor. Tem que gostar, né? Exatamente, mas é a união dos dois, porque você não pode estar sozinho nisso, só você ganha e o restante não ganha. Então, conseguir equilibrar essa felicidade das pessoas, para fazer com que as pessoas estejam realmente, verdadeiramente motivadas, e não motivadas apenas pelo dinheiro, para fazer o negócio crescer, sabe? Que curtam a energia. Tem muita gente que trabalhou comigo, eu falo, Will, não importa o que eu faço, eu quero trabalhar com você, que é divertido a gente trabalhar junto, a gente cresce, eu aprendo muita coisa. Então, assim, eu acho que você tem muito disso. Isso é uma característica que alguns empreendedores não têm, desse gostar das pessoas que você trouxe. É uma qualidade minha como líder, é gostar das pessoas. Mas, na minha opinião, o líder tem que inspirar também. E inspirar não é só dar o exemplo de gestão, é dar um exemplo como pessoa, como ser humano, como tudo, né? Como um verdadeiro líder. Tem que as pessoas gostar de seguir aquele líder, gostar da maneira que ele trata as pessoas, da maneira que ele se apresenta, da maneira que ele toma as decisões. Isso
também faz com que as pessoas se sintam felizes de ter um líder inspirador e que lhe dê o norte e que entenda qual é o rumo da pessoa e da empresa. Sim, fantástico, Thiago. Deu para entender um pouquinho da sua mente aí, que eu acho que é algo interessante para quem ouve a gente ter ideias de como replicar, de como testar, sabe, de equilibrar essa parte aí de dar uma energia extra na parte da cultura, porque é algo que impacta. A Upskill, ela surgiu com a missão de humanizar mais as relações de trabalho, sem perder a performance. Humanizar as relações para melhorar a performance. Então, esse é o nosso objetivo quando a gente entrega uma mentoria na empresa, quando nós fazemos assessments de avaliação, de autoavaliação, de avaliação de equipe, a gente trabalha esses pontos para que aquele empreendedor, aquele líder, né, ele consiga performar melhor. Então, é uma coisa que está crescendo, mas ainda existe uma cultura muito antiga de tentar explorar ao máximo aquela pessoa no ambiente de trabalho. Mas eu acho que isso vai desaparecer em algumas décadas. Felizmente, Claro. vai ser muito bom. Tiago, o que você considera o maior acerto da sua carreira aí como empreendedor, como líder? O que você sente que teve um impacto mais significativo no sucesso da tua empresa ao longo desses últimos anos? Escolher as pessoas certas para estar junto de mim, esse é um. E internacionalizar. Ter vontade de internacionalizar, sem dúvida, que se eu não tivesse vontade, eu estaria lá em Portugal, na minha salinha, com 100 funcionários e pensar que dominava o mundo, mas o internacionalizar é algo que fez a Luz a crescer e que quero que continue a internacionalizar, que para mim é desafiador e maravilhoso poder viajar, conhecer outras culturas e ter esses desafios de aprender essas culturas. Então eu penso que a minha vontade desde o início de ir para o México, de ir para o Brasil, foi um diferencial. Um diferencial. Falando um pouquinho dessa parte de internacionalização, eu vejo aí muito em você uma mentalidade de adaptação. Você é um cara, pelo que Muito. você já falou, você se Sim. consegue se adaptar bem. Porque cada país Por tem isso uma é que é um dos cultura. valores da empresa, é a adaptabilidade. Adaptabilidade, Sim, exatamente. herdou aí de você, né? Como você já empreendeu em Isso. vários países, como que você sente que essas experiências culturais e profissionais ajudaram a moldar a sua forma de liderar e de tomar decisão? Tem que pensar muito mais globalmente. Tem, muitas vezes, sair fora da caixa, porque uma tomada de decisão num determinado país pode não ser a mesma tomada de decisão no outro país e ter ser um pouco mais ponderado na tomada de decisão, porque pode afetar, digamos, outros países nessa tomada de decisão. Por isso é muito importante eu ter um domínio, principalmente quando falamos de leis trabalhistas, regime fiscal, que as regras são completamente diferentes de país para país. É muito importante entender, até mesmo a questão dos vistos, trazer um português para o Brasil, ou um brasileiro para Portugal, toda essa questão é, é muito importante porque pode pôr muito em causa projetos de não conseguir entregar porque a lei é diferente ali e acolá, e assim como questões cambiais, o dinheiro poder circular de um país para o outro, etc. Tudo isso é um aprendizado que, que é muito interessante, na minha opinião. Eu acho que isso aumenta o nível de dificuldade, né? Você tem que pensar em muito mais Isso, variáveis, né? Então, quando você isso, trabalha globalmente, né? Você falou, pensa fora da isso. caixa, você tem que ter criatividade, você tem que ter mais elementos para uma tomada de decisão. No Upskill, a gente tem um módulo onde a gente só trabalha a criatividade do líder. Então, é uma mentoria específica para entender o status quo atual e como é que ele expande, como é que ele vê o ambiente, o universo de trabalho dele fora dele, para ver outras possibilidades que ele não está vendo. E também Muito trazer isso. interessante, porque nós ficamos na rotina todos os dias, sempre a fazer aquilo, a apagar fogos, não pensamos noutra, pensamos que já sabemos fazer a receita e nunca nos podemos fora da caixa para pensar diferente e entregar até um produto diferente, de uma forma diferente. Isso aí é muito interessante. Nosso cérebro, ele gosta de automatizar as coisas para não gastar energia. Nosso cérebro gasta muita Isso. energia. Então, assim,
Quando ele consegue automatizar e deixar as coisas funcionando, ele fica relaxado, as coisas funcionam. E o líder ele tem que criar essa habilidade de enxergar as possibilidades lá fora e traduzir esse universo de multipossibilidades, de multidimensões, para o seu universo interno. Porque muitas vezes as nossas formas de trabalhar ou de fazer alguma coisa, cultivar as relações, elas podem ser diferentes, mas a gente segue sempre a mesma coisa. Não estou dizendo que a gente tem que abrir mão do arroz com feijão, lá, de fazer muitas coisas que são necessárias, mas entender Mas que por momentos temos que pensar. circunstancialmente precisamos nos adaptar, né? Fazer uma coisa diferente, porque senão a coisa não vai funcionar. Como você disse, você estava lá em Portugal, no meio da crise de 2018, se você não tivesse vindo para o Brasil, você teria quebrado. Então, assim, Verdade. a gente tem que saber, ter essa flexibilidade para se adaptar quando realmente precisa, né? É algo importante, né? A gente falou de acerto, Thiago. Agora eu queria saber qual que foi o seu maior, não vou dizer um erro transformador. E nessa trajetória, o que você considera um erro marcante que você talvez tenha cometido e que ele se transformou num grande aprendizado que mudou a sua abordagem como líder, como empreendedor? É difícil, porque tem o principal erro no início, não é? Que é a falta de conhecimento financeiro. Esse é um, né? Que me custou caro, me custou muito caro. E o outro, sem dúvida, que é contratar pessoas erradas para funções com muito impacto na empresa. Mas, ao mesmo tempo, tanto uma como outra é um aprendizado muito forte. Caro, como dinheiro e como cansaço psicológico e etc. Mas, sem dúvida, que eu costumo dizer que são cursos de Harvard bem caros que a vida me dá. O importante é que se aprenda com eles, porque senão só erra 2 vezes ou 3 quem quer errar muitas vezes. Como é que você solucionou? Como é que você ganhou conhecimento financeiro e você ganhou a habilidade de contratar a pessoa para o lugar certo? Como é que você ganhou? Para que outro empreendedor que ouve a gente não erre nisso? Relativamente à parte fiscal, seja bem assessorado por um contador, tenha um bom financeiro consigo, domine os números, não precisa ter muitos indicadores, tem indicadores simples, o faturamento, o EBITDA, a margem bruta, o nível de endividamento, coisas que dá para sentir, como eu costumo dizer, a temperatura da empresa. Não vale a pena estar a pôr 100 indicadores, ou que seja, fica confuso no meio de tanta informação. Coloca uns indicadores, tenha processos muito bem definidos, mas não complexos, simples. Tenha documentos como um DRE, um fluxo de caixa. Muitas empresas andam a tentar investir em AI, ou que seja, não tem um fluxo de caixa ou um DRE. Faça o básico bem feito, que a coisa começa a trazer visibilidade, que lhe vai ajudar a tomar uma decisão e a dormir melhor, principalmente. Ou não, mas ao menos já sabe onde é que anda, já não precisa estar a supor, né? Que é muito difícil gerir, e eu geri durante anos, não vale a pena mentir, todo empreendedor passa por isso, gerir às escuras. É como eu costumo dizer, dirigir um avião Sem com, instrumentos. com, sem instrumentos e com os olhos tapados, né? Isso é uma questão de sorte e eu já o fiz. Tive muita sorte, graças a Deus. Eu costumo dizer que eu sou um homem abençoado, talvez porque faço o bem às pessoas, e então, mas é muito melhor não passar por isso. Então, faça o básico bem feito, não o complique e acima de tudo, tenha visibilidade do que está acontecendo hoje, mas também tente perceber o que é que vai acontecer daqui a um mês ou daqui a 2, para ter tempo de tomar decisões e não ser tomada neste exato momento. Sabe que a gente mentora muitos executivos ou diretores de empresas familiares ou de empresas que já têm um faturamento altíssimo, mas que às vezes não organizaram isso ainda. Então é muito comum a gente estar ali conversando, Isso. seja para sucessão, seja para preparar a empresa para ser vendida ou para se fazer um M&A, né? A gente trabalha, a Upskill ela trabalha com várias soluções. Empresas familiares, empresas passando por M&As, fusões e aquisições, empresas que precisam expandir, elas estão em expansão, querem crescer, mas estão desorganizadas nesse aspecto. E às vezes é mais comum do que eu gostaria, né? Eu não gostaria que isso acontecesse, né? Chegar para um executivo e falar, pô, como é que tá a tua visão, né? Como o teu dashboard da empresa? Não, Claro.
a gente está fazendo aqui tudo o que tem que ser feito. Não, mas cadê o DRE? Não tem, não existe uma análise, né, estratégica, numérica, bem feita ali. Vai no feeling, vai no feeling. Aumenta o nível de risco, né? Você vê o empreendedor ali, já é arriscado, ele duplica o risco sem esses dados, né? Então a coisa complica. É isso mesmo. Interessante. Interessante saber como que você lidou com esses aprendizados, que isso pode ser útil aí para muita gente. E agora um elemento aí que acho que vai conectar com você, que tem a ver com inovação. A Luz, ela trabalha com uma parte com elementos aí, um ambiente altamente técnico, muito competitivo. Como é que você enxerga a tecnologia, a inteligência artificial no futuro da engenharia e dos serviços que você oferece? Vai ser uma ajuda, já está sendo uma ajuda. Ainda existe, digamos, muita especulação. Na minha opinião, não vai eliminar empregos, vai acelerar os projetos. Vai acelerar os projetos, na minha visão, porque pessoas estão faltando no mundo, técnicas bem formadas, por isso é que a Lusa Group tem um projeto, tem uma empresa dentro do grupo, que é a Lusa Hub, para nós formarmos pessoas para o setor automotivo, para o setor de tecnologia, e essas pessoas poderem ir para os nossos clientes através da Luz ou até mesmo para os nossos clientes, com o objetivo de nós termos mão de obra suficiente. É evidente que o AI não vai substituir essas pessoas, mas eu acredito que todos eles vão ter que dominar o AI, que vai aplicar em todos os softwares, em todos os setores. Então vai fazer parte do nosso dia a dia, vai acelerar e melhorar a qualidade da entrega, na minha visão, e acho que vai ser quase como aprender a ler. Todas as crianças, todas as pessoas agora na escola vão ter essa facilidade de domínio dessa ferramenta maravilhosa que apareceu agora nos últimos tempos, que nos veio, como eu digo, melhorar a qualidade da entrega e acelerar essa entrega. E acho que não temos que nos preocupar que vai eliminar emprego, porque acho que as pessoas não podem ficar paradas, tentem se transformar, ser melhor todos os dias, correr atrás. Hoje tem muita formação disponível online, de vários preços, gratuita. Hoje a informação está aí para toda a gente que tiver vontade de ser melhor, poder usá-la e conseguir ser melhor de verdade. Eu estava analisando o relatório do futuro do trabalho para 2030, né? Quais são as competências mais em ascensão, né, para o profissional do futuro. E hoje, esse ano, com certeza, ganhou aí inteligência artificial e entender o Big Data, né, os dados que você pode ter para tomar decisões. É a primeira habilidade, a que mais vai crescer. Claro. Então, você colocou muito bem, não é que vão perder postos de trabalho, os trabalhos vão ficar mais técnicos, especializados, porque o basicão lá a inteligência artificial faz. Hoje já tem agente de IA que faz qualquer coisa, né? E tem uma terceira habilidade aqui do relatório, que é alfabetização tecnológica, né? Hoje, infelizmente, ainda tem muita gente que não está alfabetizando. Não, mexer no computador. É alfabetização mesmo, é o básico, às vezes. Da informática. A gente acha que hoje, em 2005, todo mundo está alfabetizado tecnologicamente, mas não, ainda tem muita gente que não está. Para dominar os prompts, a utilização da tecnologia como se deve, né? Não é nem programar, porque hoje até a inteligência artificial programa para você, né? Então facilita. Claro. Mas o restante são habilidades, assim, das 16 primeiras, 10 são habilidades comportamentais, habilidades humanas. Por isso que a Upskill está se desenvolvendo em mentorar, em ajudar os profissionais a se capacitarem nessas habilidades humanas. Se você não tem um pensamento criativo, resiliência, flexibilidade, agilidade, né? Aquela curiosidade de aprender coisas que vão te servir para o resto da vida, né? Aprender sobre liderança, esse é o nosso maior... As pessoas nos procuram a Upskill, elas querem aprender a liderar melhor, entender essa diversidade que cada pessoa tem e como você pode ajudá-la. Hoje em dia, a palavra diversidade, ela ficou nichada em pessoas com deficiência, ou igualdade de gênero, de raça. Não, diversidade, todo ser humano um ser humano é diferente do outro. A gente tem que saber como lidar com isso, né? Com certeza. Você trouxe muito de gostar de pessoas, né? Que é essa influência social. Essa habilidade o líder tem que ter. É uma das habilidades que estão aqui no relatório e que a gente na Upskill também ensina. Você aprender
esse people agility, essa habilidade relacional. E aceitar essa diferença, não é? Essa é a diferença. Aceitar. Porque eu não posso mentir, foi um aprendizado com terapia, com trabalho de acompanhamento, desenvolvimento, autoconhecimento, que eu trabalhei comigo mesmo, e eu entendi e aceitei que os outros não são iguais a mim. Não são assim acelerados como eu, e está tudo bem. E ainda bem que tem gente diferente de mim no mundo, Que no mundo e na louça. vão te complementar, né? E a minha mulher, por exemplo, é diferente de mim, por isso é que o nosso casamento é ótimo. Então, custou-me um pouco entender isso, já entendi há alguns anos, mas foi preciso muito autoconhecimento para entender que tudo está ótimo e aceitar que os outros, que todos somos diferentes, né? Isso é maravilhoso. Cada ano a gente faz uma reunião com todos os líderes de uma empresa que a gente está atuando. Ontem mesmo nós fizemos uma com 25 líderes de uma empresa que a gente já trabalha há algum tempo. E impressionante ouvir os depoimentos dos líderes do maior aprendizado no último ano ao trabalhar com a gente, com as mentorias do Upskill. E você vê muito isso. A pessoa entender que a forma como a gente está acostumado a trabalhar, que não é a única. E a gente Isso. pode usar dessa colaboração de forma diferente. Mas o nosso cérebro não é que ele é limitado, né? Ele economiza energia. Então, se ele pensa que todo mundo pensa igual ele, é mais fácil dele tomar decisões. Isso. E você Exato. aumenta a complexidade, né, de lidar com pessoas diferentes, com estilos de trabalho, tempos, né, entender o time de cada um. E aprender outras coisas novas, É? exatamente. Eu também tenho, Aprender. eu sou mais acelerado igual você, deu para perceber já, né? Isso. E às É vezes difícil, às vezes tem que fazer um bocadinho de zen, aprender um pouco, e isso também é desafiador e maravilhoso, sim, essa sim. diferença que existe. Ontem mesmo, conversando com uma líder, eu falei desse meu time mais acelerado. Ela falou: eu sou exatamente o oposto, mas eu aprendi que muitas pessoas têm um timing acelerado. Então eu preciso dar uma primeira resposta, senão eu crio um impacto negativo na nossa relação. Porque Já não flui porque são incompatíveis de primeira. exatamente, exatamente. Então, assim, os Isso. dois lados têm que aprender como lidar nesse ritmo, entender Isso. os ritmos de cada um, né? São competências sociais que a gente está sempre masterizando e se aprimorando, né? Com Interessante. certeza. Tiago, o que que você traz aí de conselho para quem está começando a empreender ou para quem gostaria de internacionalizar, como você que tem uma boa experiência na internacionalização de uma empresa? O que que você traz como conselho para um empreendedor ou que esteja passando por dificuldades ou que está com muitos desafios nessa abordagem de internacionalização ou de crescimento da empresa? Que conselho que você dá para quem nos ouve? Vou falar de dois cenários, não é? O que quer empreender e depois o que já está empreendendo, não é? O que quer empreender, eu costumo dizer, e falo um pouco por mim, quem empreender não tem dinheiro, que são muitos empreendedores no Brasil, e o Brasil é fantástico, eu costumo dizer que vende água no farol, vende queijinho coalho na praia. Isso é fantástico, eu não vejo isso em quase nenhum país, eu estou aí que o Brasil é dos países que tem mais microempreendedores, não é? Isso é muito bom e gera uma economia, e ainda bem que isso acontece, porque senão seria um país ainda muito mais com algumas dificuldades, e isso o brasileiro tem que se adaptar e fazer acontecer. Isso é muito enriquecedor na experiência do dia a dia. Mas o que eu quero dizer, não pense que é preciso ter dinheiro para iniciar o empreendedorismo. Primeiramente, faça algo que você domine. Você sabe fazer bolo muito bem, inicie a fazer bolos em casa, pouco a pouco, para começar a ser conhecida. Não vá logo montar uma indústria de bolos ou o que seja, porque o investimento é muito grande e para ter retorno vai demorar muito tempo. Muitas vezes eu costumo dizer, para quem não tem dinheiro, faça um serviço que você mesmo consegue executar. Através esse serviço você vai começar a se capitalizar e começar a contratar as primeiras pessoas e começa o negócio sem precisar de recorrer a empréstimo, porque infelizmente os juros de hoje são muito altos e quem depender de juros vai pôr em causa o negócio. Porque a margem muitas vezes desaparece ou diminui para menos de metade. Então não recorra a bancos, tente autofinanciar-se com o seu serviço, para quem quer iniciar. Para quem está já empreendendo, minha opinião é contrate a melhor pessoa, ou seja, contrate com mais calma para ter certeza que a pessoa é a pessoa certa, mas demita
com rapidez quando a pessoa não é a pessoa certa e não está na cultura. Não vale a pena adiar algo que estamos com dúvida. Ou seja, as pessoas ao fim de 3 meses já mostram que estão alinhadas ou não estão alinhadas com a cultura. Não adie, porque está a fazer um mal para a pessoa que não está na cultura e para a empresa também. Porque essa pessoa vai ser tóxica dentro da empresa. Então, contrate mais devagar, demita quando tem que se demitir devido à cultura mais rápido e, acima de tudo, tenha o básico bem feito e domine os números financeiros. Saiba como é que anda a saúde financeira e volto a dizer, 5, no máximo 10 indicadores para você sentir a temperatura e o andamento da sua empresa. É isso que eu tenho de entender. Entenda um bocadinho do fiscal, porque estar a gerir uma empresa sem saber o básico do fiscal para tomar decisões, os impostos, o que é isso do imposto, como é que se paga o imposto, quando é que tem que pagar, quais são as obrigações. Não deixe de cumprir com as suas obrigações, porque senão começa digamos, acabar um buraco que nunca mais consegue se liberar. Então, um pouco isso, medir os riscos também é muito importante, mas não deixar de arriscar. Arrisque, mas calculando e saber que se correr mal vai acontecer isto, mas se correr bem vai acontecer isto, mas se correr mal eu tenho capacidade de segurar e não fazer all-in e perder tudo também. Né? Essa É isso. sacada Podia de estar aqui a dar muitos conselhos, mas Não, esses essa são os foi principais. fantástica. Essa que você deu de contrate devagar e demita rápido é importantíssimo. Porque às vezes a gente está precisando de alguém para ajudar e pega a Eu no primeira pessoa. desespero, e põe naquela entrevista, estou tão simpatizei com a pessoa, porque eu só estou vendo as coisas boas, porque eu quero tanta pessoa, e não faço perguntas para ver as coisas menos boas. Não, eu no início, quando eu comecei, William, eu era tão agoniado, assim, que eu entusiasmava com a pessoa, já apertava a pessoa, está contratada ali no momento, nossa, e nem passava para um teste, para um disco, para um assessment, nada. Era uma coisa, e pronto, os erros nos fazem chegar aqui, mas quem puder, através de mentoria, aprendizado, amizade, evitar esses erros, fica mais barato e mais rápido chegar onde querem chegar. E o demitir rápido também é importante. Eu mentoro um empreendedor aí, um empresário já, que ele tá para demitir uma pessoa estratégica da empresa há meses. Só que ele tem aquela É relação difícil, pessoal. Não é fácil você isso, demitir alguém. não é fácil, tem que ser com classe e ser honesto, Eu acho que vai por aí, sim, essa honestidade, essa transparência. Olha, a nossa relação ela não tá sendo produtiva. Você Vai não- ajudar a pessoa a encontrar uma coisa melhor, poder crescer em outro lugar e todo mundo fica melhor e as pessoas continuam a respeitar e está tudo bem. eu gosto muito de uma frase que eu aprendi com um professor meu, o professor De Rose, que ele diga: deixe as regras claras logo no início. Fica muito mais fácil de você resolver. Então, ao contratar alguém, deixa bem claro: cara, eu adorei você, estou precisando de você, mas se eu precisar te demitir em 2 meses, eu vou te demitir em 2 meses. Então, assim, se a gente não Combinado não sai caro. O combinado não sai Exato, caro. exato. A regra é clara logo no início, você já resolve. Às vezes é para você, não é pelo outro, sabe? E eu falei para mim mesmo, ó, que se a gente não der fit, a gente vai quebrar rápido, porque vai ser melhor para os dois. Então, ó, deixar essa regra clara logo no começo é fantástico. Sem Muito bom, dúvida. muito bom, Thiago. Foi muito legal conversar com você. Obrigado aí dos seus Igualmente, ficaria insights. aqui muito mais tempo a contar as histórias e você também. Eu Estou também, curioso de conhecer a sua plataforma, pois vou entrar no eu vou te site para saber apresentar. um pouco mais. Eu vou te apresentar, você vai gostar muito. É um trabalho que a gente está fazendo no mundo inteiro. A gente tem 200 mentores atualmente que atendem muitos líderes em várias empresas, em vários países, onde a gente mentora soft skills, habilidades humanas. Porque às vezes você tem um Perfeito. mentor que vai te trazer um know-how de finanças ou de legislação muito Sim. importante. Só que quem que te ensina a ter melhores relações para você conseguir inspirar melhor a tua equipe? Né? Gostei. Quem que te ensina a você entender essa diversidade ou entender os seus rituais que vão tornar a sua autoliderança, né, sua autoconfiança, o seu autoconhecimento mais útil para você performar mais? Perfeito. Porque às vezes a gente Muito limita a bom. nossa performance por competências humanas e a gente podia estar performando Verdade. mais, né? Então é um trabalho que eu acredito muito que a gente está mudando a forma como o trabalho acontece. E vai ser muito bom Gostei muito. a gente conversar sobre isso em algum momento. Com certeza. William, muito obrigado pelo convite, por este momento aqui. E em breve, quem sabe, podemos nos conhecer pessoalmente e tomar um café aí Vai e ser um trocar um pouco prazer. mais de experiência.
Eu vou te escrever para a gente conversar. Se alguém que está ouvindo a gente tiver alguma pergunta, tanto para o Thiago quanto para mim, ou para o Gustavo, só deixa aqui nos comentários, onde quer que você esteja ouvindo, que a gente vai ter o maior prazer em te responder. Thiago, obrigado e até a próxima. Obrigado, eu. Se você gostou do que falamos nesse episódio e quer ficar por dentro de mais conteúdo e atualizações, ou ainda mandar sugestões de temas do que você quer ouvir por aqui, siga o Instagram, @a mente do líder futuro. Até o próximo episódio.